Seja bem-vindo ao MM Podcast número 2 do Meu Madrid, do nosso Madrid. A gente está com um tremendo orgulho gigantesco. Eu estou um pouco até emocionado de comunicar que a gente tem Paulo Calçade com a gente hoje, um cara que tem uma história maravilhosa para lidar com o Campeonato Espanhol e muito, muito mais. E a gente está aqui com meu amigo Luiz Ramos para falar sobre o Real Madrid, falar sobre o clássico, falar sobre o Ancelotti, as dificuldades que tá rondando esse início de temporada para o Real. E, Paulo, é um prazer inigualável. A gente está sem palavras de quão feliz a gente está de ter você nessa nova fase do Meu Madrid, onde a gente tem um podcast em vídeo. Não, olá, Marcelo, Luiz, o prazer é meu estar aqui com vocês para falar um pouquinho das coisas do futebol, do Real Madrid, do futebol espanhol, que a gente acompanha há tanto tempo, né? E, pô, é muito bacana. Eu estou à disposição de vocês aqui, fiquem à vontade. Bom, quero dizer também que é uma grande honra para mim, né, e para todo o meu Madrid, como o Marcelo disse muito bem, é algo que a gente só imaginava, né? Que te acompanhamos há anos, acompanhamos seus comentários, né? O quanto você é assertivo em tudo que fala, no que acompanha, e às vezes, né, a gente até brinca que a opinião da internet sempre tem aquele que é amado e aquele que é odiado quando fala bem ou mal de clube e tal, mas você sempre fala o correto, fala o que está acontecendo, mostra, explica a situação. É uma coisa que a gente faz muito aqui no Meu Madrid, né? A gente tem muito essa questão de trazer algo com muita seriedade, muita, né, honestidade no que a gente está falando. E para mim é incrível, assim, ter essa oportunidade de falar contigo, discutir sobre o Real Madrid, discutir sobre futebol espanhol, futebol em geral. Isso é maravilhoso. Uma boa tarde para quem estiver assistindo a gente, né? Boa tarde, boa noite, não sei quando vai sair esse vídeo. Mas, assim, expressar mais uma vez o quão feliz a gente está nesse momento. Prazer, prazer. E vamos em frente. A gente não vai agradar todo mundo o tempo todo, né? É impossível, mas às vezes uns reclamam, seu culé, não sei o quê, o outro, seu madridista, não sei do quê. Então tá bom. Então, Então, bom uma eu sinal, né? sou culé, outro eu sou madridista, e aí a gente vai seguindo assim. O que a gente sabe é que, assim, no Meu Madrid, a gente preza muito pelo equilíbrio, né? Não significa que a gente vai ficar com algo sisudo, algo carrancudo, algo, sabe, sem leveza. Só que dá para fazer um pouco dos dois e a gente se identifica demais com essa postura que você tem também. E a gente já queria entrar nos assuntos que a gente separou aqui, que eles são uma mescla entre o que está bem pertinente no momento do Real Madrid, né? O que está pulsante, os assuntos que rondam o Real Madrid, e um pouquinho, uma pitada do que já foi no passado também, as suas experiências também, que a gente sabe que já passou por inúmeros, incontáveis clássicos, por exemplo, Não é verdade. e é muito importante para a gente essa parte de falar um pouquinho também a parte tática, levemente, que a gente sabe que você é uma referência para a gente nesse aspecto também. A gente queria começar, né, Luiz, para falar sobre um, um tema que ele já é por si um pouquinho ele tem uma corda bamba, vamos dizer assim, né? Que é o senhorio do Real Madrid, né? O Real Madrid ele tem como referência, a gente gosta muito quando o time apresenta gestos em público, como o do Carvajal em 2016, essa recém-assinada de contrato com o Carvajal, né? Para demonstrar o quanto importante ele é para o grupo, é um sinal para o grupo e assim por diante. Ontem a gente teve também o Real Madrid parabenizando o Iniesta pela carreira que teve. São esses pequenos gestos que nos orgulham quanto torcedor. A gente sabe também, né, Luiz, que nem tudo são flores. Então, a gente aqui não gosta de ser clubista, certo? A gente sabe que é inevitável, porque é Meu Madrid, o nome do nosso projeto, mas no fim das contas a gente busca um equilíbrio, né, Luiz? Você quer Exatamente. falar um pouquinho também, antes do Calçade poder responder sobre esse ponto? Sim, nós estávamos falando também, né, além de uma questão de autocrítica que a gente traz muito, né, que é algo que você vinha batendo na tecla,
que é uma questão dessa pressão arbitral. Acontece muito, eu sou botafoguense também aqui no Brasil, então eu sei que isso acaba acontecendo muito, de você achar que está sendo prejudicado, ou ter casos que acontecem aqui e acolá, que é super natural dentro do futebol, de qualquer esporte sempre vai ter uma grande polêmica, especialmente quando seu clube se sente prejudicado de alguma forma, e se há uma meia-culpa a se fazer dentro, que destoa um pouco dessa ideia de senhorio, é exatamente isso, das críticas arbitrais. E muito indo nesse ponto, a gente queria entrar sobre a questão desse contraponto, né, entre o senhorio e esses gestos que não vão muito contra essa ideia de trazer algo positivo, sendo que você está forçando muito uma negatividade acerca de seja da postura arbitral, seja também do próprio campeonato. Como que você vê essa situação? Bom, acho que a gente sempre, quando fala disso, a gente tem em mente aquele futebol que a gente vive. Então, a gente vive num contexto no Brasil que é diferente de outros lugares. E eu me referi especialmente a quando você olha para as potências na Espanha, você enxerga o Real Madrid e Barcelona muito distantes dos outros. Com o Atlético de Madrid com a sua força, mas assim, basicamente é Real Madrid e Barcelona. Então é difícil quando você comparar questões de arbitragem, comparar, olhar para o Brasil, até porque tem assim as competências e as incompetências locais, mas aqui nós temos mais times grandes, né? Nós temos assim uma quantidade, eu diria para você que é até superior à Premier League, né? Se a gente tivesse um mínimo de um futebol assim bem administrado, não precisa ser muito, não, mais ou menos. Nós teríamos talvez um dos maiores campeonatos do mundo, porque a quantidade de grandes de jogos bons, né? A gente tem aquilo que a gente chama de 12 grandes, né? Das capitais, mas aí hoje você põe Atlético Paranaense, toda a sua estrutura, tudo que significa nisso. Você coloca o Fortaleza, você tem o Bahia. Então, você começa a olhar, você fala, nossa, era de 12, já estamos em 15, cara, e cai em 4. Então, sempre, qualquer movimento na tabela vai ser uma loucura aqui, porque sempre vai mexer com forças enormes. Então, é diferente olhar para questões de arbitragem aqui e olhar na Espanha, né? É claro que na Espanha, o Real Madrid começou a publicar, eu não gosto disso, né? Lá no site, todo jogo fazia um dossiê do árbitro, né? Eu Realmente. acho que isso não ajuda em nada. Mas aí teve também o caso Negreira, lá no Barcelona, né? Pô, o cara está na frente, o cara foi contratado para prestar uma consultoria sendo vice-presidente do comitê de arbitragem. Quer dizer, isso é um escândalo, né? Isso é um negócio inadmissível. Aí o Real Madrid talvez, né? O que a gente pode fazer? Vamos começar a apontar o dedo. Mas aí você só aponta o dedo para aquilo que te interessa também, quando tem uma decisão a teu favor. Então, assim, eu acho que o que os clubes, isso vale para qualquer clube, o que eles poderiam fazer era tentar contribuir para resolver a situação, não para botar mais uma pimenta ou jogar gasolina nessa fogueira. Mas sempre vai ter, cara. Sempre vai ter. Eu converso aqui com meus amigos, o cara sempre. O corintiano, acho que o time dele é sempre o mais prejudicado, o São Paulino também, o palmeirense, tá, todo mundo é o mais prejudicado, o botafoguense, e todo mundo é o mais prejudicado. Ninguém lembra daquilo que o favorece, né? Então, assim, eu acho essa parte ruim, eu acho que não condiz com a grandeza. No caso específico, já que nós estamos falando, eu só quis traçar um paralelo aqui, né? Mas, assim, de Real Madrid e Barcelona, eu não acho legal. Talvez muito se deva por essa polarização que tem o futebol espanhol, que é inevitável, né? Por mais que o Atlético se esforce, a coisa é polarizada, né? Real Madrid e Barcelona. Não tem jeito, né? O El Clássico é um negócio muito maior do que um clássico Real Madrid, Atlético. Eu não vou nem falar em Barcelona e Espanhol, que o Espanhol na baixa que está. Mas Exato. eles são gigantescos, né? Porque o mundo para assistir. Assim, o Real Madrid é uma entidade, o Barcelona é outra e o El Clássico é uma terceira, que junta os dois. É uma força Tem monolítica. um valor separado, né, dessa junção
de gigantes. Então, assim, mas eu não, essa questão de arbitragem, eu acho que eles são tão grandes, tem tanta coisa boa para mostrar, para divulgar, para fazer dentro de campo, que às vezes você reduz a uma questão arbitral. Eu acho que é é diminuir o tamanho, né? Clube tão gigante, Barcelona com o caso Negreira, o Real Madrid com seus vídeos, mas não dá nem para comparar, né? O caso Negreira com o Real Madrid, né? Ali é muito mais grave, né? Sim, e acabou não indo por caminho nenhum, né? O que lembra muito a situação que acontece aqui. Então, talvez a gente acabe se vendo que está espelhando alguma coisa, né? Fala, nossa, mas o nível arbitral é tal, né? Que é uma outra discussão que a gente até nem vai entrar muito em detalhe aqui, porque é realmente um pano para uma discussão extremamente longa. Mas dentro do Real Madrid, a gente também, né, Marcelo, tá falando sobre o quanto isso contrasta até com a situação da postura que ele teve quanto à questão de ruído no estádio, né? Porque Isso. você cancela shows, você tem uma postura tão pró-sociedade, lógico, naturalmente, houveram demandas que levaram a tal, não, ninguém está falando aqui que isso veio, né, porque há uma bondade imensa que surge da pessoa, não, lógico, circunstâncias levaram a isso, mas o clube poderia muito bem dizer, ok, o meu estádio está aqui há muito mais tempo do que tais prédios, tais construções, e não vou mudar nada, mas assim, se propôs a Sim. cancelar algo que lhe dava muito dinheiro, né, Marcelo? Isso. A gente também citou essa questão. Então, assim, tem alguns momentos que assim, obviamente, muito mais, né, do que momentos negativos, em que, de fato, a gente vê essa questão Você mencionou, num podcast que já gravamos há muito tempo atrás, inclusive, que era só quando era áudio, que é o maior clube, o Real Madrid para você é o maior clube do mundo. Foi É essas a as maior, palavras? É a é maior a maior instituição do instituição futebol do mundo. Essa que é do a frase. Mundial. Uma instituição, se maior que qualquer seleção, que se qualquer clube. Isso E é, aí, hoje, já faz um bom tempo que é isso, né? Se é, amanhã mudar, a gente fala, mas por enquanto não mudou, é. né? Ele E a gente continua gigantesco. E a gente gosta de refletir sobre o porquê, né? E aí tem uma junção de fatores históricos que vão se multiplicando e assim vão mudando também de tom, vão mudando em detalhes. E a gente queria até perguntar para você sobre a primeira gestão do, do Florentino Pérez versus essa última gestão tão mais equilibrada, vamos dizer assim, né? Se a gente compara, porque me parece o quê? Que o Real Madrid, da primeira gestão do Florentino Pérez, dos Galácticos, apesar de que nunca veio de dentro para fora esse termo, né? A gente sabe que foi um fenômeno de fora para dentro. Uma época em que a desculpa que é dada de dentro para fora é de que o Real precisava corrigir gastos e era esse o momento. Então, o que me parece? Me parece que é um clube que, nos seus períodos, faz o que é necessário, certo? E a gente pode até traçar um paralelo, né, Luiz, com aquela questão dos 32 anos de idade, que o jogador, depois dos 32, só tem um contrato Anual. né, anual, e pequenas coisas assim que vão mostrando que o clube faz o que é necessário e não inventa muito, né? Então, em cima disso, a gente queria saber se você consegue traçar um paralelo e mostrar onde que o Florentino, mais maduro agora, aprendeu com algumas coisas que foram feitas, ou era sobre o momento que tinha no passado, e aquele bando de galáctico, e cada vez menos volante, menos zagueiro, mas a gente tinha um time com Guti e Beckham como volantes, então não dá para dizer que agora a gente tem problema de volante, né? Então, o que você pensa sobre isso? Bom, assim, há uma mudança de condução do Real Madrid que é muito grande, né, em relação a essa época. Agora, a gente tem que entender também que uma coisa é uma primeira experiência e como é que eu vou me conduzir aqui? Qual vai ser o impacto dessa gestão? Como que eu entro nessa história para ficar? E a outra já é um clube com muito mais títulos de Liga dos Campeões, consolidado, e agora a gente tem o Mbappé poderia se enquadrar nessa categoria de galácticos.
mas você vê aqui, né, até um paralelo legal, você ouve assim, algum clube branco, o Corinthians fala um pouco nisso sempre, tem que ter alguém midiático, né, midiático. Realmente ajuda, cara. Você vê, dependendo do jogador, você cria uma visibilidade maior do que ela existe, isso pode te favorecer. Só que o Real Madrid, ele já vive no topo da visibilidade hoje, né? O Real Madrid não tem que, sabe quando você está na piscina de bolinha, tá, cobriu, o Real Madrid tem que ir lá buscar a superfície. Não, o Real Madrid já está aqui em cima, né? E naquela época do Florentino, o Florentino tinha que marcar deixar uma marca registrada, fazer um barulho, dar uma atravessada no Barcelona. Então, era uma outra época de rivalidade também. Falei, como é que eu faço isso? Pô, eu tiro o Figo de lá, depois eu vou contratar o Ronaldo, tal. E ele foi nessa linha. Quando eu falo de clube brasileiro, eu preciso de um midiático, né? Esse papo acabou no Real Madrid, porque é o seguinte, cara, o Militão não veio midiático, Uhum. custou 50 milhões de euros, mas não é assim, precisa de um zagueiro midiático. O Rudiger, opa, veio ali na Rudiger e Alaba, vieram Maravilha, na boa, né? maravilha. O Casimiro não era o midiático, que já acabou a época Casimiro. O Modric já tinha uma história, passado pela Inglaterra, mas não era esse cara. O Toni Kroos já era um jogador maior nesse mundo do futebol, mas Vinícius, Rodrigo, essa galera, esses jovens do Madrid mostram que a política hoje é outra. Vamos, vai, escavar a base dos clubes aí pelo mundo, vamos contratar as joias e o Real Madrid torna esses jogadores midiáticos hoje, torna esses jogadores galácticos, porque eles jogam no Real Madrid. Isso. Então, ele não vai ao mercado buscar, ele torna os caras. E Sim. nem todos vão dar certo. Renier não deu certo, né? O, tem outros jogadores que passaram o Cubo, assim, claro que o Real Madrid às vezes falha também. Eu não digo falha, às vezes falta um pouquinho de paciência para deixar o jovem desenvolver, ficar mais um tempo lá, né? Mas hoje o Real Madrid eu acho que tem um outro tipo de condução. E eu acho que o Florentino, essa pegada é muito boa. E ele vai, poxa, e além do mais, né, Marcelo e Luiz? Porra, é fácil você chegar para um cara e falar assim: tem uma proposta do Real Madrid para você aí. O cara fala, não sei, né? O cara tá louco, viu, né? Poxa vida, o fator atração é Só o Guardiola que não 80%. pode. 80% do trabalho está pronto. Meu cara tá louco para jogar lá. Só um acertar uma grana aí, né? Que fique bom para todo mundo. Né? O Alfonso Davies, quer para lateral esquerda. O cara tá louco para jogar no Real Madrid. Poxa, você não tá louco? Tô louco. Então, hoje, poxa, é muito mais fácil tocar o futebol dessa maneira. Não quer dizer que seja mais barato. Né? Porque, por exemplo, o Mbappé era um sonho, mas não custou nada barato. Né? Exato. Mas também ficou esperando, não foi lá e deu 200 milhões para o PSG. Vai despejar uma grana na mão do jogador, mas Uhum. ele era louquinho. Ele ia ganhar muito mais dinheiro. Se ele fala para o PSG, eu topo aqui, vai, eu vou Uhum. ficar. O PSG ia botar mais dinheiro na mão dele. Mas chega uma hora que não é só isso, né? Exato. Você poder dizer, pô, joguei no Real Madrid, eu ganhei títulos pelo Real Madrid. O jogador dá muito valor para a carreira também. Não é só dinheiro. E, pô, a gente está falando de caras que já chegam no Real Madrid milionários, né? Não é que ele vai fazer a vida no Real Madrid, o Mbappé, né, cara? E, Mas pra, cada um cuida do seu aí, né? e ainda ganha uma BMWzinha, né, Luiz? Ou alguma coisinha aqui, outra Pô, Nossa, ali. isso aí é um no caso, pirulito para eles, É um um pirulito. sorvetinho. Né? umas luvas de 60, 80 milhões, 100, né? Que Aí são. já está ficando bom, aí está ficando bom. Você pensa que o Real Madrid ele tem uma coisa muito interessante, né? Porque a gente fala que às vezes o sucesso mascara um planejamento que não é tão bem feito. Sim. E a gente que tanto comenta quanto é torcedor, principalmente aqui no meu Madrid, né? Que até não é seu caso, Calçade, e aí eu acho que deve ser super mais legal assistir quando você não é torcedor, porque você consegue viver a experiência, né, do jogo. A gente vive, comenta, a gente sabe que tem um lado mais frio, que a gente fala, vamos assistir. Tem dia que o jogo é trabalho,
né? E tem dia que a gente não consegue deixar. Igual a gente vê essa quantidade de lesões que tem acontecido no Real Madrid, todas essas outras questões que não são tanto, que aí já extrapolam o planejamento, porque ninguém imagina que vai ter tantas lesões assim, né? E a gente vê críticas acontecendo que, lógico, você tem um treinador, o Marcelo fala muito sobre isso, e nós vamos chegar nesse ponto, que gosta de trabalhar com um elenco mais curto, só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, a quantidade de lesões chega a ser, assim, inacreditável, né? E como que você vê essa questão? Por exemplo, né, para poder fazer um preâmbulo aqui, até para o Marcelo poder citar uma questão das diferenças que foram acontecendo entre essas gestões, porque você viu ao longo dos anos várias versões desse Real Madrid, né, até chegar onde a gente está atualmente. Porque você pegou uma fase onde o Real Madrid era muito dominador no ataque, e talvez no início lá não tivesse um meio-campo tão construtivo assim, né? E depois foi criando, foi adicionando jogadores como Kroos e Modric, que você citou, e foi fazendo esse arcabouço mais técnico. E o que você vê, principalmente, né, dessa época, da transição entre esse Real Madrid que precisava de uma virada, com a nova fase do Florentino Pérez, para esse Real Madrid atual, né? Bom, primeiro que eu assim, acho que as pessoas aprendem com suas experiências, né? No caso do Florentino, ele conquistou resultados e ele podia dar uma tacada de uma outra forma. Não é uma tacada que tenha sido barata, só que Vinícius e Rodrigo custaram, Vinícius, Rodrigo e Endrick são 150 milhões de euros, pelo menos. Mais o Renier, que não deu certo. Tal. Então, não é quem foi de graça, mas seria muito mais caro ele tentar contratar um Vinícius depois com o Vinícius. Como alguém tem que chegar no Madrid hoje para contratar o Vinícius. É muito mais difícil. Então, ele resolveu apostar e formar, continuar formando bons jogadores e buscar no mercado os melhores, os jovens. E isso não quer dizer que sejam baratos também, né? Ele paga muita grana por esses meninos. Então, assim, é uma forma de administrar, de maturidade também do dirigente, né? De o cara que já começa a ganhar títulos, ele fica mais tranquilo, ele confia mais, ele não precisa dar demonstrações indo ao mercado e criando negócios polêmicos, mas isso também é o seguinte, cara, se o Real Madrid resolver, também vai ele vai lá e tira o jogador se ele quiser. É que eu acho que não faz mais sentido, né? Num clube que é tão vitorioso dentro de um formato, voltar a algo antigo para gastar mais dinheiro, sendo que ele está ganhando dentro daquela política que ele estabeleceu para ele, contratando o Vinícius e dando tempo a ele, contratando o Rodrigo, agora tem o Endrick, e tem um treinador, sim, é um cara muito, assim, eu acho barato, cara. Eu sempre falo isso nas transmissões, né? Porque eu vejo, aqui é uma loucura, os treinadores dão cada pitinha à beira do gramado, né? Tudo louco, estressado, doente, né? Aí o cara tá lá mascando o chicletinho dele. Pô, gente, ele é só treinador do Real Madrid. Parece que só os daqui têm responsabilidade e o cara Ancelotti não está dirigindo nada. Cara, é o Real Madrid. Você imagina nessa escala de escândalo, se pegar um cara daqui que dá escândalo quando joga com o Campeonato Paulista, na hora que bota ele para dirigir o Real Madrid, ele vai invadir o campo, Infartar, dar né? voadora, vai E querer aí, bater em todo mundo, porque, cara, e o Ancelotti tá lá na dele, mascando chicletinho e tal. Né? Então, assim, isso é bem legal, né? Assim, isso mostra o domínio também do clube sobre o seu negócio, do treinador sobre o que ele é capaz de fazer, super adaptado à instituição, né? Você imagina o Real Madrid hoje sem o Carlo Ancelotti. Tá bom, mas quem vai ser? Como é que vai ser? Qual vai ser a estrutura? Como é que vai jogar? Sim, mas isso não quer dizer que ele não tenha problemas. Eu acho que o Real Madrid é que deu uma vacilada, né? Foi meio surpreendente assim, e o Real Madrid focou demais no Mbappé. Mas na hora que perde o Kroos, fala assim, todo mundo sabia que o Real Madrid perdeu um cara diferenciado no meio de campo. Porque o Modric já não vai dar conta de todos os jogos, cara. Então é o seguinte, quando você perde, primeiro que era Casimiro, Modric e Kroos, isso é o meio de campo. Tá bom, saiu o Casimiro e tal.
porque eu acho que ele foi inteligente, ele pensou, meu tempo no Real Madrid está a caminho do fim. É. Eu tenho um clube que me oferece um recomeço. Ele foi. Deu certo no Manchester? Não deu, mas foi ganhar o dobro Uhum. que ele ganha. Aí quando perguntaram para ele, vem cá, você está indo para um clube que não vai nem disputar a Liga dos Campeões? Ele falou assim, pô, mas eu ganhei 5. Cara, o cara ganhou 5 Ligas dos Campeões. Você vai falar o quê para ele? Ah, tá faltando a sexta, entendeu? Né? Então, eu acho que, voltando, né? Quando sai o Kroos, acho que aí o Madrid vacilou um pouco. Porque você não tem o Modric o tempo todo, você não tem o Kroos, aí tá bom, é Tchouaméni, Valverde, e aí, pô, saiu, vou baixar o Bellingham, então vai ficar, mas é outro tipo de jogador, Eu né? tinha falado É, com o é, Marcelo, eu estava notando isso, do Bellingham ser muito líder técnico, ter que ser o líder técnico agora, né? Porque mas você ele é tem outro grandes jogadores. jogador. Ele Você tem sempre grandes jogadores que são líderes físicos, né? O Valverde, por exemplo, é um líder Mas ele mais... pode até ser um líder técnico, mas não do jeito do Kroos, que era um Exatamente. cara que pega uma bola aqui do lado esquerdo, tá todo mundo ali do lado esquerdo, tá o Vinícius, o Mbappé, o Rodrigo, ele, pô, mas ele pega a bola e pô, sabe que o Carvajal, que está machucado, infelizmente, É, contusão, triste, nossa, mãe, difícil. não vai ser fácil voltar a jogar, porque é tanta coisa para reconstruir no joelho, tanta coisa que pelo menos vai um ano aí por baixo, né? Mas assim, é o cara que invertiu uma bola, Ah, né? Que agora no Madrid não tem esse jogador. Uhum. Então, assim, perder esta capacidade no meio de campo era entregar ao Mbappé mais responsabilidade. Não, Mbappé, Vinícius, Rodrigo, Bellingham vão resolver. Ainda não resolveram, ainda precisa de ajustes. Só que aquele jogador que era dominador do meio de campo, esse cara não existe. Não é o Camavinga, não é o Tchouaméni, não é o Valverde, que é um excepcional jogador. Mas aquela característica o Real Madrid não tem. É o Então, eu registro. acho que nessa questão do meio de campo, ele ficou um pouquinho esvaziado. Poderia, acho que agora em janeiro, não tem sido muito a perfil. condução do Real Madrid, né? Em janeiro, É, ir lá ao mercado, contratar, talvez fique para julho do ano que vem. Mas eu acho que aí o Ancelotti, assim, né, ele tem esse elenco menor, faz sentido, mas quando tem um, dois, três, quatro contundidos, cara, ele não. Às vezes você olha para o banco e fala, Não como é tem. que ele muda, né? o Paulo, falando aqui sobre esse assunto todo e a questão e as características um pouco do Ancelotti também, me veio aqui, já tem algum tempo que eu tenho tido essa reflexão que me parece um paradoxo, né? Que é o seguinte: o técnico de um clube desse tamanho, dessa magnitude, talvez o maior desafio que ele tenha, ou um dos maiores desafios, seja manter injetado aquela motivação, aquela determinação, aquela vontade do jogador, é tentar aquela postura de final, porque a gente sabe aqui no meu Madrid o quanto que o Real Madrid joga as finais, vence as finais, a gente se orgulha muito disso. Mas pega um Alavés, pega um Villarreal, pega um outro time e a gente vê um outro Real Madrid. E aí eu fico me perguntando se o Ancelotti gosta, isso é só um achismo da nossa parte, acho que nenhum de nós três vamos conseguir, né? Se o Ancelotti gosta desses desafios de times mais enxutos, para justamente esses próprios jogadores, eu vou dar o exemplo do Carvajal na temporada passada, que eu gosto de dar esse exemplo sempre, que virou um zagueiro pelo centro e fez uma partida contra o Girona que foi maravilhosa, foi uma circunstância. O Tchouaméni foi puxado para trás, o Camavinga já foi lateral. Às vezes eu fico é só uma pulga atrás da orelha. Será que esse tipo de desafio não é a forma que o Ancelotti vê no elenco, injetar neles a atitude, a postura? Porque, cara, essas partidas em que o Real precisou ter essas adaptações foram as partidas que mais a gente mordia, mais a gente jogava
intensamente, entendeu? Então, às vezes eu fico com esse paradoxo na cabeça. Será que se não tivesse dois grandes jogadores em cada posição, a postura, será que não teria sido diferente dos jogadores? É difícil a gente ficar conjecturando, mas eu fico sempre com essa questão. Por um lado, a gente gostaria de ter o elenco mais robusto por várias questões que a gente enfrenta ao longo dessas temporadas, mas aí vem o tal do resultado e a gente vê, pô, mas ganhou, né? Ganhou um monte de coisa, mas será que ganharia? Será que ganhou porque também não estava limitado? Enfim, todo esse paradoxo que a gente não sei se a gente vai conseguir chegar a uma conclusão, acho que é sempre interessante a gente levantar, né? Às vezes o treinador não quer trabalhar com 30 jogadores, ele quer trabalhar com um elenco mais enxuto, mas é o seguinte, você tinha o Nacho. O Nacho jogava, eu fiz jogo do Nacho nas 4 posições. Kroos não era o sonho da vida dele, mas ele jogava o primeiro volante. Primeira e segunda. Né? Aí você tem Camavinga, joga lateral esquerda, jogou até na França, joga ali no meio de campo também. Então, assim, você começa a ter jogadores que desempenham mais de uma função. Carvajal precisou, jogou por dentro. Não é o ideal, até porque ele não é um zagueiro, ele é um lateral que não é alto, mas dependendo das circunstâncias dá para fazer. Então, o Alaba é lateral esquerdo e pode jogar e é zagueiro. Então, quando você tem jogadores que cumprem outras funções dentro de campo, isso é muito legal. Talvez você precise de um elenco menor. Quando você tem caras que só fazem determinado trabalho e não pode ser outro, aí você talvez tenha que ter mais gente para aquele setor. Eu vejo aí uma combinação daquilo que o Ancelotti acha ideal com aquilo que o Florentino também acha melhor não gastar. Né? Pô, eu prefiro. Então vamos contratar caras que façam mais de uma função. Pô, legal. Mas mesmo assim é curto, eu vejo curto. Porque hoje, né, do jeito que se joga hoje, tem semana que você vê o Madrid jogando no sábado, na terça na Liga dos Campeões, e joga no outro sábado ou domingo, né? E é muito jogo, assim. Infelizmente ainda a gente não conseguiu provar para o mundo do futebol que você perde jogadores em função disso. O jogador ele fica mais frágil, ele está mais propenso a lesões. E aí as lesões vêm, elas aparecem, a gente não está nem aí para aquilo que aconteceu lá atrás, a gente só olha para aquele momento dentro de campo. Mas eu entendo que falta alguma coisa pela ambição do Real Madrid, podia ter mais uns 3 jogadores aí, não ia arrebentar o elenco, ter mais 3, não ia. Meio de campo, tá bom, qual é o cara que pode, não é sair procurando o Toni Kroos, o novo, mas qual é o cara que é diferente e pode me dar um jogo que tem uma visão maior, assim, que possa inverter jogo e tal. Bom, vai ao mercado. É que o Madrid, aí tudo é caro para o Real Madrid também, né? Não, né? Se ele vier comprar um jogador aqui, só, eu vou vender um jogador, quem quer? Real Madrid. Opa, bota mais uns 20 em cima, pô. Né? O Real Madrid, pô. Então, cara, assim, o Real Madrid, eu sou de ganhar competição assim, né? A gente não pode esquecer isso. Mas, assim, este calendário que está também arrebentando com os clubes europeus atualmente, esse calendário vai exigir mais. Vamos ver ano que vem, com esse Mundial de Clubes aí, o que vai acontecer. Mas eu acho que se a gente olha para o Real Madrid e consegue enxergar as coisas que acontecem lá dentro, não é um clube que fica, não é nebuloso. Você sabe os processos, quem joga onde, por que joga ali, o que vai fazer, né? Eu acho isso bacana. E tem ambição e continua ganhando. Porque, cara, é o seguinte, vamos imaginar que eu sou jogador, aí vou jogar na França. Pô, qual é o meu objetivo? É jogar na Espanha, é jogar na Premier League, e se eu puder jogar no Real Madrid, jogar no Real Madrid. Uhum. Pô, e para o cara que já vai para o Real Madrid, qual é o objetivo do Endrick? Qual é o objetivo do Vinícius? O que eles vão encontrar maior que o Real Madrid? Entendeu? Não, realmente. Então, esse cara tem que estar motivado. Pô, o salário, sim, motivação é uma questão muito pessoal. Aqui no Brasil, a gente acha que motivação é só dinheiro. Uhum. Não é bem assim, né? Que o cara que ganha bem não se machuca, o cara que ganha bem não fica cansado, o cara que... Gente, não é o dinheiro que vai fazer essas coisas, né? Não estou dizendo que seja ruim,
ele é maravilhoso, mas a gente tem que entender que o ser humano ele é igual. Então, assim, quem está no Real Madrid já está no sonho, vive o sonho que poucos, mas bota pouco nisso, pouca gente é capaz de realizar esse sonho. Então, acho que precisa ser lembrado. Para quem tiver na dúvida, tem que lembrar o cara todo dia. Cara, você joga no Real Madrid. Daqui é só para baixo, não é para cima. Você Ah, pode encontrar, falar, esse aqui eu quero jogar no Manchester City com o Guardiola. Pô, legal. Quero jogar no Barcelona. Quero jogar, mas, entendeu? Hoje, você não tem muito. Eu quero jogar no Manchester United. É um gigante europeu, mas não está do tamanho do Real Madrid hoje, isso. né? Então, pô, abraço o Real Madrid e bem apertado. O Luiz tinha um comentário sobre. É uma pergunta simples, mas a gente sabe o quanto que o simples É complexo. pode ser complexo, né? E a Exatamente. pergunta, qual é, Luiz? Pode fazer, por favor. Até entrando um pouco mais no que é mais pessoal seu, a gente estava pensando assim, você disse em uma de suas entrevistas, que eu acho super genial, que você fala que o futebol não é simples. Você disse isso para a gente também num podcast, porque é muito difícil fazer o simples no futebol. Então, a pergunta é exatamente essa: o quão difícil é fazer o simples no futebol? E dentro disso, o que é o simples nesse futebol, né? Porque Olha, não é fácil responder, né? Porque, assim, o simples pode estar... Cada um pode ter seu conceito de simplicidade, né? O que é ó, simples, pô, contrata aí, né, 10 jogadores de seleção. Pô, é simples nada, me dá grana, né? Assim, então, o simples, cara, assim, não é fácil você alcançar isso, é como o óbvio, né? Você fala assim, pô, isso aí é óbvio, mas às vezes tem pessoas que, para o óbvio, às vezes é tão ululante, talvez diria Nelson Rodrigues, né, que nem as pessoas não enxergam, né? Você fica tentando buscar dentro de uma complexidade as coisas e aquilo está na tua frente e você não enxerga. Eu acho que simples é uma administração coesa, uma administração profissional e assim, mas para você chegar lá, você tem que vencer um monte de barreiras, porque os clubes são estruturas, e o Real Madrid é um clube, ele não é uma SAF, ele não é uma SAD na Espanha, Sociedade Anônima Deportiva, né? Ele e o Barcelona são clubes associativos, são Uhum. diferentes. Então, não é fácil você dirigir um clube que tem uma assembleia de sócios, que pode te destituir, que a questão política sempre ela é efervescente. No caso do Real Madrid, né, quando está se ganhando tudo, né, até a oposição desaparece. Vai falar o quê, oposição, né? Mas quando as coisas não estão boas, aí a galera cresce. É que para você ser presidente do Real Madrid, dentro do conceito de simples, você tem que ter a simplicidade de alguns milhões de euros para pôr na mesa. Porque, por uma questão até do estatuto, não é qualquer pessoa, Paulo Calçade, ó, se candidatou a presidente, mas você tem aí X milhões de euros, que depende também do orçamento do clube e tal. Você tem uma grana, Paulo, para ser assim, se der uma merda, você banca? Não tem. O Florentino tem. Então, entendeu? Já existe, esse é o simples, né? Muito simples. Basta ter os 200 milhões de euros para pôr na mesa. Então, cara, assim, eu acho que o Real Madrid, não vou dizer que. Às vezes eu vejo simplicidade, simplicidade na forma de jogar. E simplicidade não quer dizer que seja simplório, que Uhum. falte. Que seja Eu tenho, pequeno, né? né? Eu tenho o Vinícius, que é um cara que rompe defesas, tal. Ele faz isso o tempo todo e continua fazendo. Pô, Vinícius, vai lá e faz o teu simples. O que para ele é simples, para nós é um negócio inalcançável, né? Mas assim, o futebol, se a gente buscar esse tipo de simplicidade, trabalhar correto, né? Você pagar as contas, você não ficar devendo, você não vai por linhas mais tortuosas assim, você consegue chegar lá. Mas o conceito de simples está dentro de cada um, né? Dentro de cada clube, dentro de cada instituição, com a sua história, né? Com suas emoções. Os clubes são diferentes, né? Eu não posso falar assim, o Barcelona, mire o exemplo, essa simplicidade do Real Madrid, nem o Real Madrid
mire-se no Barcelona aí, ou no Manchester, né? Cada um tem uma condução, Forma de mas lidar. é uma forma de lidar e o futebol, o grande barato é isso aí, né? Você pode ter certeza que fez o certo e dá tudo errado, E dá tudo... né? É muito difícil a gente brincar com futurologia no futebol, né? Isso é o mais bonito do futebol, né? Mas a gente tem que estar preparado para isso. Eu sinto, Sim, sim, simular, né? até um Simulação momento faz muito parte. complicado no Brasil e no mundo, que é o seguinte, o futebol não aceita mais derrotados. Então a Exato. gente mesmo vai para a televisão e fica discutindo a crise de vários clubes. Como Quando assim? termina o programa, Só dá você para corre ganhar o um. risco de ter discutido a crise de 19. O segundo, porque não é o primeiro, o terceiro, porque não é o primeiro ou o segundo, o último lá, porque já caiu, o 15º, porque está prestes a cair. A hora que você acaba, você fala, gente, todo mundo vive uma crise aqui. É. Como é que faz para mais de um levar o título? Né? Então, você pode ter 19 crises. Então, a gente precisa entender, cara, que é do jogo. É. É do jogo. Amanhã o Real pode entrar numa fase difícil? Pode. É. Pode, A ora grande bolas. importância da Pode derrota na entrar. vitória também, né? O Real Como Madrid, é que é, Luiz? Não entendi. a grande importância da derrota na vitória também, né? Porque esses grandes clubes já perderam muito também, né? A gente às vezes fica muito preso nas grandes vitórias que eles conseguiram e esquece que, por exemplo, o próprio Real Madrid passou um momento terrível onde não Cara, não me lembro disso. O que eu vi de oitavas de final de Champions sendo eliminado, seguidas, para times como Lyon, como os quatro clássicos que o Calçade teve o prazer de conferir, que foi um baile do Guardiola nessa Foi época, legal. e depois... Mas olha, E assim, mas são momentos, né, Calçade? pode acontecer, mas pode acontecer. Quer ver? Vamos usar o exemplo do rival do Madrid, o Barcelona. Eu percebo no Barcelona hoje uma dificuldade muito grande de voltar a reagir nos confrontos europeus. Hum. Você entendeu? Desde o 8-2 lá. E agora tem um, né? Tem um Bayern aí pela frente para ele. Desde lá, Então, é uma cara, barreira comece psicológica. tudo dentro de campo. Aquele time que ia para a Europa e falava, pô, você é o Barcelona e tal, hoje não gera este respeito. Sim. Pode na Espanha ganhar o título na temporada, tal, mas quando você vai para a Europa, as coisas ficam mais difíceis. É Sim. uma forma que teus adversários te enxergam. Da mesma maneira que o Real Madrid vai para a Europa jogar seus confrontos e ele é hiper respeitado e ganha mesmo quando não está jogando tão bem do adversário. Já aconteceu pô, é sufoco e é vitória do Real Madrid. Quer dizer, esses momentos fazem a diferença. É difícil até de explicar isso no futebol. É. Mas, cara, é feito disso. De times que estão tão gigantescos em alguns momentos que quando jogam mal ganham também. E é sensacional isso. Mas Isso. pode virar? Pode. Vira aqui, vira lá. Sim, só que o tempo do Real Madrid ele já está um tempo bem grandão, assim, né? Ele já está mantendo. Ele pode perder uma Champions, mas na outra ele está É. lá. Também, se ele ganhar todas assim na sequência, não vai perder a graça, né? Vamos mudar a Não Champions de para o novo. torcedor do Madrid. Vamos mudar o formato da Champions até não ganhar. Ô, Paulo, a gente está indo na reta final, né? A gente tinha separado aqui umas perguntas, acho que mais rápidas até. Tá bom. Eu queria te pedir um prognóstico. É difícil, porque ainda está um pouquinho longe, mas nem tanto, né? 26 de outubro temos o clássico da temporada, né? E seria interessante te perguntar qual é o prognóstico que você sente, porque o momento do Barcelona parece mais interessante, mais ajustado. O Real Madrid ainda está se encontrando, mas a gente sabe que não tem muito tempo também, quando a gente fala de Real Madrid, para ficar se enrolando taticamente e buscando alternativas para lá para cá. Como é que você vê esse clássico do dia 26 de outubro? Bom, eu vejo assim, o Barcelona, um início interessante com o Hans Flick, né? Você vê o Rafinha. O Rafinha estava na lista de venda do Barcelona, louco para vender. O Hans Flick conseguiu encontrar para ele fazer um posicionamento mais por dentro do meio de campo. E o Rafinha
tá voando. Depende muito de quem vai conseguir jogar esse clássico. Por exemplo, o Dani Olmo veio muito bem da Eurocopa para o Barcelona, aí veio a contusão, Uhum. né? No caso do Real Madrid também. Assim, eu adoraria ver os dois a chegada nesse clássico com a mesma pontuação, sim, para criar, né? Claro, 3 pontos de diferença, É outro jogo. ganhou, vai para 6, o outro pô, iguala. Eu acho que a gente vai chegar nessa situação que vai ser muito legal, né, para a gente curtir o jogo. Assim, o Ancelotti ainda não conseguiu resolver esse problema no meio de campo, né? E ainda é um time que às vezes tem dificuldade, é todo mundo do lado esquerdo, né? Você olha, o Mbappé está ali, Vinícius está ali, o Bellingham está ali. Se tiver o Rodrigo no campo, ele vai ali. Então, assim, o Ancelotti está tentando, né, com ali a força, Uma né, distribuída, né? mudar um pouquinho, né, distribuir o jogo, tornar o jogo do Real Madrid mais equilibrado. Eu entendo que vai dar um pouquinho de trabalho, está dando trabalho, principalmente essa questão do meio de campo. Porque você tem um meio de campo, vou dar um exemplo. O meio de campo pode jogar a qualquer momento, que é Tchouaméni, Valverde e Camavinga. Falta um pouco de ideias, Sim. falta. São grandes jogadores, mas falta. Aí você vai despejar o jogo, Bellingham, Vinícius e Mbappé, resolvam aí o meio de campo aqui é um meio de campo um pouquinho diferente daquele que vocês estavam acostumados. Então isso pode ser um fator decisivo. Então é Uhum. importante chegar, vamos ver quem chega para o Clássico, como eles chegam, quem vai poder jogar e torcendo para a data FIFA também não estrupiar ninguém aí, porque o vírus FIFA O adora vírus pegar FIFA. pé. Nossa, e nem pode, porque o Real Madrid já está no limite do limite, se é que Exatamente, é isso, né? exatamente. E só para completar aqui, você sente, por exemplo, o que a gente nota às vezes, que o Real Madrid é um pouco mais pesado nesse meio-campo, atrapalha um pouco esse jogo de transição, nesse 4-3-3, e aí talvez o 4-4-2 venha e equilibre um pouco mais isso, né? Porque a gente fica meio onde entra o Rodrigo, ele poderia ser esse 10 para dar um pouco mais de ideias, linkar um pouco ali talvez com um ataque onde o Mbappé seria um atacante um pouco quase como um segundo atacante e o Vini ali como alguém por dentro, como jogou bem na temporada passada, porque é algo que eu consigo ver acontecendo num clássico, até para dar um pouco mais de estrutura, né? Mas eu não sei como vai estar o Rodrigo, né? A gente não sabe como ele vai chegar para esse tipo de para esse jogo desse tamanho, né? Assim, tem algo assim, a questão tática é de posicionamentos e funções, né? Você tem Vinícius e Mbappé, podem jogar mais centralizados e com revezamentos ali, e o Rodrigo atrás deles, que o Rodrigo faz muito bem esse papel, são 3 no meio de campo, Tchouaméni, Valverde e Bellingham. Digo, se ele conseguisse, com esse time, encontrar soluções do jogo que ele precisa, seria o ideal, seria uma forma de compor ali, de ter esses principais jogadores. Embora o Vinícius pode fazer uma beirada, depende muito do adversário também, mas, por exemplo, na recomposição, ele precisa de pelo menos 4 na volta. Sim. Ah, tá bom. Então tem o trio de meio de campo, mais o Rodrigo. Tá, legal. E o Vinícius, vai dar uma força? Porque é o seguinte, se começar a largar o É. adversário, não rola. Eu não acredito nesse tipo de futebol. Eu acho que futebol o Parreira sempre dizia isso, falava do Sepp Herberger, quando ele estudou na Alemanha, que ele definiu o jogo assim, atacar e defender com máxima intensidade. É Sim. isso aí. Atacar e Sim. defender com máxima intensidade. Todo mundo participa de tudo, né? E no futuro, sim, agora o Real Madrid tem problema na lateral direita, tem o Lucas Vázquez, mas o titular é o Carvajal. Na esquerda, nem Fran Garcia, nem Mendy, assim, Estão sabe, eles não apresentando estão um bom futebol nesse começo de temporada. no nível do resto da equipe, né? Se a equipe tem um nível muito alto, o Uhum. Mendy ali, na dele, comportado, dedicado, mas você fala assim, Longe. nossa, saiu uma jogadaça do Mendy ali, como fazia Roberto Carlos, ou como fazia o Marcelo, isso, né, não existe, né? Então, sim, acho que dá para o Florentino, ou em janeiro eu não acredito muito, É, mas quem sabe no meio do ano que vem, abrir um pouco ali o cofre
dar uma reforçada em algumas posições aí no Real Madrid. E vamos ver o Carleto, qual é o futuro, se o Carleto fica, sai. Não pode, eu acho que não pode é você não dar ferramentas ao treinador e esperar que ele faça também sempre muitas coisas fora da curva, que é ganhar sempre, né? Eu acho que o Real Madrid não está mais esperando muito isso do Carlo Ancelotti, porque acontece, mas não vai ser sempre que vai acontecer algo assim, né, Marcelo? É isso, é isso. Então, Concordo. chegamos à reta final do nosso programa, um programa especial para a gente. Mais uma vez agradecer Paulo Calçade pelo seu tempo, que a gente sabe que é precioso, e todo esse compartilhar de conhecimento ao longo de tantos anos com a gente, e que a gente possa ter um El Clássico justo, né? Vamos falar assim. E queria te pedir, Calçade, por favor, você poderia nos ajudar a pedir para que a audiência deixe seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, porque seria uma honra para a gente ter Pô, essa faz mensagem. faz aquela, vocês são melhores que eu no digital. Vamos fazer uma publicação compartilhada aí. Quando que vocês vão, a gente, para o povo rever, ou ver, ou assistir primeira vez? Terça-feira, terça que vem, Terça-feira. Você faz, me marca que a gente faz juntos aí. Maravilha, Tá. maravilha. Eu divulgo lá, a gente traz a galera aí, ajuda a trazer a galera aí para Maravilha, acompanhar. Calçade. Muito obrigado, E viu, Calçade? sucesso para vocês aí torcendo de tão longe, né? Como é que é? Você está em Belém, né? Eu estou em Belém, Luiz tá em Fora Minas, Minas mas tem Gerais, gente espalhado pelo Brasil, tem gente em Madrid, tem gente em Portugal. A Portugal. gente está bem, tem gente espalhado. O meu No Madrid mundo todo. é o reflexo do que é o nosso clube, né? É um clube com dimensão global, né? É E isso. isso é fantástico. Mas que bom, povo. A gente agradece. E o clássico do dia 26, 6. né? Seja, É, no Disney Plus, tá? isso. Claro, no Disney É Plus. Acompanhar, né? A galera acompanhar em massa, porque nós esse aí é do Disney Plus, então Exclusivo. é exclusivo. Então, vamos avisando já para não ter problema. Isso. E o bom é que a nossa galera acompanha bastante, acompanha desde sempre. Eu acompanho o Real Madrid há, não sei, não vou nem falar há quantos anos, porque, né, vai denunciar um pouco até a minha idade. Brincadeiras à parte. E é quase um presente, né? Na verdade, é um grande presente. Meu aniversário é só mês que vem, aliás, um dia antes do seu, Paulo, que é dia 14 de novembro. Mas eu queria Ah, dizer é? que foi um grande presente antecipado, com mais de um mês, ter a sua presença aqui. Você não sabe quanto Pô, isso é maravilhoso para mim, que sempre te acompanhei e sempre vi vocês do lado de lá. Poder falar com você é algo que realmente emociona muito a gente, porque é uma criança, né? É a criança que cresceu assistindo, assim como crescemos assistindo o Real Madrid, crescemos assistindo vocês na ESPN. Então, isso é, para nós, algo assim muitíssimo especial. Sim. Agradecer demais o seu tempo. Torcer para ter uma próxima, porque foi vamos um papo. nessa. Lá o tempo voou. Eu nunca tive uma Sim. conversa que o tempo voou tanto assim, é incrível, né? E tem tanto assunto, tanta coisa. E fica mais uma vez o nosso muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Maravilha. Foi um prazer aí, viu, participar com vocês. Um abraço para os madridistas. Vamos lá acompanhando lá na ESPN, no Disney Plus. É um prazer. A gente faz o Campeonato Espanhol. A primeira temporada foi na temporada 95, 96. Ainda Da ESPN. era gravado, né? Gravado. Não era ao vivo, né? Não, a gente exibia os jogos às quintas-feiras. Histórico. E eu esperava chegar Dom Balão, chegava na quarta. E aí eu tinha as informações dos jogos, a internet dava uma engatinhada naquela época, né? Então a gente tinha que usar as ferramentas que a gente dispunha ali. A Dom Balão era super importante naquela época. Mas faz tempo. E estamos aqui até hoje. É É, isso, meus amigos. A gente pode finalizar, Luiz? podemos, claro. É só pedir para a galera também compartilhar e ir para as redes do Calçade também, né? Sim, Um prazer. Sigam o Instagram, né? Paulo Calçado. Porque é uma aula de futebol que vocês vão ter.
e principalmente para poder acompanhar a história sendo feita, porque o Calçade faz parte da história do futebol. E no Acompanha. YouTube tem muita coisa, viu, gente? Joga o Sim. nome do Paulo Calçade no YouTube que vocês vão ver muito É. bate-papo, muito conhecimento distribuído. Essa generosidade é muito importante pra gente. E mais uma vez, obrigado, Calçade. Se você ficou até agora com a gente, muito obrigado. Que venha o próximo podcast do Meu Madrid, o MM Podcast, com Paulo Calçade. Finalizamos. Muito obrigado e Alá Madrid. Valeu. Certo, Paulo, a gente passou um bocadinho do seu tempo, viu? Me desculpe por isso. E faz a publicação lá. Pode marcar que eu Show. ponho junto com vocês aí. Legal. Obrigado, Maravilha. Tá bom? Obrigadão, viu? Maravilha. Abração para vocês, viu? Grande abraço. Sucesso aí. Obrigado, igualmente. Sempre. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus do céu. Cara, esse final saiu muito assim, muito mesmo da alma. Cara. Natural, Pô, né? Natural. Cara, eu tive que forçar para não ter sabe? Pô, cara, é foda. Eu tô Meu ficando olho igual começou a marejar. Cara, eu tô ficando igual. Sabe quando você vai ficando igual o Fred, assim, você já tá. Você um falou de negócio. criança, cara. Você falou em criança interior, aí meu olho começou a marejar. É porque eu Maravilha. lembrei, cara, lembrei da DirecTV, a gente assistindo na casa do meu avô, Sim. que coisa, cara, isso é, pô, Você sabe que eu vou manter isso aqui no nosso episódio, né? tá passando esse final agora? Pô, você tá falando com o coração, pô, e as pessoas gostam disso. Eu vou ter que deixar eu que edito, então tô te avisando. Realmente é um negócio que me fez lembrar do meu avô, assim, e do quanto que ele acharia incrível ter isso nesse momento, assim, ele se foi no ano que o meu Madrid surgiu, então, assim, ele é um negócio que pega, sabe? Mas, Sim, enfim, vamos lá. maravilha. Eu tô ainda Extasiado, né? extasiado. A gente tinha algumas outras coisas pra falar com ele, lógico que tinha, mas aqui é difícil Não, a gente tem que ter assim, um equilíbrio, né? Entre o que ele tá falando é mais importante de tudo. Ele naturalmente entrou nos assuntos como a gente tinha previsto, né? A gente tinha comentado que, bom, naturalmente ele vai entrando nos temas de maneira orgânica e é bom que a gente deixe, né? Que a gente não incomode tanto, né? te deixa à vontade, cara. Sim, eu nunca imaginei, assim, eu esperava, mas como que ele deixa a gente à vontade pra gente não ter, eu não fiquei travado hora nenhuma, eu era eu, sabe? Lógico, com todas as questões profissionais, assim, mas o quanto que foi legal. Eu tava mais nervoso antes de começar, você não tava Sim, também? Aí quando muito mais. começou, fluiu, né? Muito mais, assim, cara, agradecer ao meu madrinho por essa oportunidade inacreditável na minha vida, pô, nas nossas vidas, que isso Sim. é um negócio que, se a Marcela estivesse vendo agora, pô, mandar pra ela e falar, ó, É. é isso, sim, sabe? E todo mundo que Então, participa do Meu Madrid tá aqui com a gente de alguma o maneira, né? João, sabe, o João, cara, João, se ficar salvo isso aqui, se você estiver vendo, cara, muito obrigado. Eu acho que eu vou manter, cara, isso aqui. A gente deu o tchau pra todo mundo no áudio, a gente deu tchau pro podcast, mas eu tô deixando isso aqui gravando, tá? Porque eu acho que é importante a gente ter transparência também dos nossos sentimentos, tipo, deixar que a coisa fique. Qual é a palavra que eu tô buscando? É transparente mesmo, é o que a gente tá sentindo agora. Tanto que a gente fica sem palavras, né? E eu não queria escrever nada sobre isso, porque é um negócio que, cara, eu fui sentindo muito, assim, porque você vai lembrando de tudo que você viveu, tanto com o Real Madrid, quanto as conquistas, quanto o que não deu certo, quanto o que você viu. E ele teve sempre lá, cara. O mais interessante é que o Paulo Calçade estava sempre lá. Sim. Então, isso, você vai crescendo junto, é um negócio impagável, é uma sensação impagável. Eu sei que a gente
É. Tem um lado profissional, mas Bora isso para torcer. o pessoal é impagável. Vamos torcer para a gente continuar com convidados tão interessantes quanto. É difícil, porque a gente muito coloca, difícil. a gente A coloca régua a tá lá, barra, a régua lá em cima, né? A gente É. fala set the bar high. Eu vou mandar mais um salve para você que ficou até agora com esse prólogo. É prólogo que fala quando é depois? Acho que não. Prólogo é antes. Como é que a gente diz? Do fim é o quê? Cara, acho que um epílogo. Epílogo. A gente teve um epílogo agora do nosso podcast. Mas assim, convidar você mais uma vez para se inscrever, tá? Se você não está inscrito no nosso canal, pelo amor de Deus, olha só que a gente está conseguindo aos pouquinhos conquistar, e eu quero que você seja aqueles primeiros que vai poder depois se orgulhar de dizer, olha, eu estava lá no começo, quando tudo era mato, quando tudo era tipo 1000 e pouquinhas formiguinhas juntas. Sim. Então, muito obrigado por você que ficou até aqui agora com a gente. Espero que a gente tenha conseguido conter nossas emoções, né, Luiz? E ter feito um papo bacana, é suficiente, né, Luiz? Há muito ensinamento muito bom também, né? Porque, cara, é muito conhecimento das muito internas equilíbrio, do né? É futebol, muito equilíbrio. Não tem aquele oba-oba, não tem nada acima do tom, não tem nada morto, é no equilíbrio, é no timing, é com equilíbrio, com a organização. E outra coisa, se você, me desculpa, mas se você acha que o fato dele ter uma simpatia aqui pelo Barcelona não sei quando, ou gostar e elogiar o Real Madrid não sei quando, que isso significa que ele de fato seja clubista ou tenha um clube, eu não sei o que, acho que você não sabe como é o Calçade, cara. Porque se tem um cara nesse meio equilibrado e profissional e que consegue trazer isso sempre, a gente tem aqui um exemplo maravilhoso, a gente ficou muito feliz já no segundo episódio, né, Luiz, ter conseguido isso. Gente, mais uma vez, vou mandar um outro Alá Madrid, né, Luiz? Falta nada mais, hein? Olha lá. Alá Madrid. Alá Madrid. E nada mais.